coisa ele considerava heresia, as coisas que ele pensava ser as piores que podia ter acontecido. A igreja, ele justamente se aproxima, se torna um participante disso. Uma coisa estranha. E como Deus opera de maneira maravilhosa, de estranha, esquisitas maneiras para realizar suas maravilhas. Então, para o povo, irmão, era uma coisa esquisita. O povo que não tem entendimento, o povo que não tem revelação, acha uma coisa esquisita. Que coisa esquisita esse profeta está pregando aí? O profeta pregando o batismo de Jesus Cristo? As nossas igrejas não pregam desse jeito, que coisa esquisita, que coisa feia. Mas não entendia o operar de Deus. As coisas naturais, a coisa espiritual se ensina espiritualmente. Né? O homem natural não entende as coisas espirituais. Vamos ler aqui mais outro parágrafo da mensagem. Assim para eu passar para o pastor. Tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Mensagem do profeta, página 32, parágrafo 219. Vamos ver. Agora, verificando que quando esses ceifeiros de talo se reúnem, ele forma uma própria ideia. E não importa. Quanto à nova edição, como chamam, sai das Assembleias de Deus. E que eles fizeram, ele não podia receber isso. Não importa o quanto fosse a verdade. O batismo em nome de Jesus Cristo, ele já era o concílio geral. O homem já tinha tomado posse disso. E o Espírito Santo já o tinha deixado. Quer dizer, vai mal. O homem começou a dominar. Aí onde entrou a denominação. Então a denominação entrou e atrapalhou, né? Ela bugou, quer dizer, ela deixou de fora, ela anulou, tentou anular, não considerando, não reconhecendo, melhor dizendo, o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Certo? Então veio tendo conversado com alguns dos seus melhores líderes, ele diz, bem, que poderíamos fazer agora? Então, ponto de interrogação. O que poderia fazer agora? O profeta tendo um diálogo com um dos maiores líderes religiosos daquela época, Assembleia de Deus e demais religiões, com respeito falando. O que poderia fazer agora? Então ele reconhece o erro deles, mas eles não dão um passo a torcer. Ele não quer obedecer a mensagem precursora. Eles não querem obedecer a mensagem restauradora desse profeta. Né? Eles mesmos se envergonhavam quando sabem que a verdade, se não sabem, então estão espiritualmente cegos e ignorantes quanto à Bíblia. Então, cego e ignorante, homem e a mulher. Não importa a sua posição religiosa, não importa a sua liderança religiosa. Com respeito falando, se não reconhece na Bíblia o batismo em nome de Jesus Cristo, é um homem cego. Né? Não estou dizendo isso para ser desagradável. Agora estou dizendo isso reverentemente, porque não há nenhum lugar na Bíblia onde alguém alguma vez tenha sido batizado usando esse título Pai, Filho e Espírito Santo. E nunca foi usado até após o concílio ecumênico, a Igreja Católica Romana. Quer dizer, antes o batismo era no nome de Jesus Cristo. Depois houve um concílio ecumênico, as religiões se reuniram e estão tentando distorcer a Bíblia, né? Pregando batismo antibíblico nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como a misericórdia de Deus é tão grande para conosco, enviou o profeta William Marion Branham para trazer a mensagem restauradora, mostrar para nós a doutrina bíblica verdadeira. O próprio catecismo dele testifica a mesma coisa. É um dogma católico, não uma doutrina bíblica, mas dogma católico. E você, metodista, publicaram os seus catecismos e tudo mais, exatamente como ele tinha crescendo gradualmente a partir disso. Agora, quando vieram ao Pentecostais, difundiram alguns desses dogmas, vocês ainda se apegam a eles? O profeta falou isso para o povo.
Ele está falando para nós nessa tarde que ainda não teve um entendimento. Não devemos pegar a eles. Então, Deus abençoe com essas palavras. Vamos ouvir o Somente Crer. Antes de ouvir o Somente Crer, vou orar pelo caderno de oração. Logo após a oração do caderno, vou ouvir o Somente Crer, o pastor com a palavra. Amém? Vamos orar pelo caderno de oração. Levante suas mãos para cá, meus irmãos. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, aqui se encontra, Senhor, em minhas mãos, elevando o meu de voz, Senhor, para conclamar o céu em favor de cada nome que está aqui escrito nesse humilde caderno de oração. Tu és um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Tu és o Senhor que sabe todas as coisas. Eu não sei os nomes que estão aqui escritos, mas o Senhor sabe. Vai de encontro cada irmão, cada irmã, Senhor. Se for cura, o Senhor vai curando. Se é porta de emprego, o Senhor vai abrir a porta de emprego. Pai Santo, querido amado, abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor. Se não não vier nessa tarde, não sei, mas o Senhor sabe. Vai abençoando cada um deles. Te pedindo tudo isso e contando com a vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que viverá para todos sempre. Amém. E assim, o pastor Valdemar estará com a palavra para dar continuidade a esse culto dessa tarde. Palmas exalta o Senhor Jesus Cristo, pessoal dos irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Nós vamos ler alguns versículos da Bíblia. Isaías,
Isaías 14. Amém, irmãos? Amém. Se coloca de pé um minuto, irmão. Isaías 14, né? Isaías 14, verso 13. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo, os que tiveram te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir solto para a sua casa. Todos os reis das nações sobre eles fazem como honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como um vestido de montes atravessados, a espada como os que desce ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Só até aqui. Graça te damos, ó Pai eterno, Pai celestial. Pela tua graça e misericórdia estamos de pé para te adorar, para te louvar, para oferecer um sacrifício vivo, Senhor, a ti, que é o nosso culto racional. Que o Senhor possa receber nesta tarde o nosso sacrifício, que é o nosso louvor, o nosso culto ao Deus vivo, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos falando aqui, sabe de quem, irmãos? Quem sabe de quem nós estamos falando aqui nesta tarde? Só levante a mão. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos falando do diabo. O diabo, ele diz aqui, ó: e tu dirás no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas. Quando Satanás foi lançado lá de cima, a Bíblia diz que ele era um anjo de luz, mas ele foi lançado de lá para a terra. Foi lançado porque ele se rebeliou e queria fazer o reino dele. A Bíblia diz aqui, nós passamos, que ele dizendo que ia fazer o seu reino nas partes mais altas do norte, acima das nuvens. É o que diz isso aqui. Preste bem, se não é. Glória a Deus. Exaltarei o meu trono. Diz aqui, acima das estrelas. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono,
ele ia fazer o trono dele acima das estrelas de Deus aí dos céus. Isso é o que ele falava no coração dele, estava ali. O adversário estava ali, o anjo de luz, ele era anjo de luz, ele estava ali tocando e louvando a Deus, mas no coração dele, irmãos, ele estava dizendo que ele ia fazer melhor do que Deus. Eu vou fazer melhor. Eu vou subir acima das estrelas e vou fazer aquilo tudo que ele desejava no coração dele, né? Diz aqui: assentarei na banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu vou ser semelhante a Deus. Ele falando, né? Semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te vivem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra? Olha, o varão que fazia estremecer a terra foi agora condenado como demônio para ser derrotado no dia da vinda de Cristo. No dia que o inferno, a Bíblia diz em Apocalipse que o inferno, Satanás e os seus anjos vai ser lançado no lago de fogo. Vai ser jogado lá no lago de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Ali não haverá mais atormentação do diabo. Ele não vai mais atormentar o povo. Hoje o inimigo está atormentando todo mundo. A vontade do diabo, irmão, é catar uma boa parte da terra. Foi o que ele falou aqui nesta palavra, que ele ia formar o reino dele. Sabe como Deus trabalha rica e poderosamente? O diabo, vendo aquilo, disse que ele ia fazer melhor. Vou fazer melhor, vou conquistar uma boa parte da terra. Como que o inimigo conquista uma boa parte da terra? Ele, olha, irmão, ele trabalha hoje nas famílias. O diabo trabalha no casal, na família, nos lares. Ele destruindo um lar, para ele tá bom, vai tudo bem. Destruindo uma família que Deus constituiu, Deus constitui uma família, o diabo vai lá e destrói. A luta dele é essa. Aí ele traz a enfermidade. E aí está nós aqui clamando, orando, expulsando os demônios, e o diabo lá trabalhando. Ele ainda continua trabalhando. Por isso que a Bíblia diz para a gente ser forte e revestir dessa armadura de Deus. Sujeitai-vos a Deus na fé, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então o irmão tem que ser forte, a irmã tem que ser forte, sujeitando a Deus na fé. O que é sujeitar a Deus na fé? É ser humilde, irmãos. Ser humilde, olha, eu tenho Jesus, eu vou orar para Deus fazer algo nas nossas vidas, sujeitar a Deus na fé. E resistir o diabo. Satanás, você não tem poder com a minha vida. Você não pode comigo, porque eu sou um filho. Eu sou filho de Deus. Filho de Deus é diferente. Filho de Deus, ele está debaixo das promessas de Deus. De abençoar os seus filhos. E o adversário sabe que está chegando o último dia. Sabe que está chegando o momento dele ser lançado no lago de fogo. E ele fica agora atormentando o povo para que Deus perca essas almas. Mas a Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Por isso que nós pregamos, irmãos. Por isso que nós mostramos a palavra, pregamos e mostramos o caminho que é Jesus, para que o povo se converta. A vontade de Deus é que Deus vem para todos. A vontade dele é essa. Só que o diabo está oferecendo coisas mais no olho do povo, coisas melhores, né? No olho do povo, um micareta é muito bom. No olho do povo,
Aqueles carrão de som que tem o som, como é que chama aquilo lá? Paredão. Paredão. No olho do povo, o paredão é bem melhor do que um culto evangélico. Aí o diabo coloca no coração do povo isso. E o povo vai para lá. Se colocar, ó irmão, não precisa, a gente para fazer um culto abençoado, rico, faz evangelização, convida o povo, né? Traz um som e tudo mais. E ali vem 5, 6 pessoas. Mas se não precisa convidar ninguém, traga um som, deixe aqui tocando do paredão, com 10 minutos está cheio de gente, irmão. Mas não chamou ninguém, está cheio. Não chamou ninguém, né? Não convidou, mas o povo veio. É assim. Porque é o diabo que está trabalhando do lado. Desse lado o diabo trabalha, do lado de cá Deus trabalha. E o diabo mostra, ele diz que vai mostrar que ele vai ter uma boa parte. Vai mesmo. Ele vai ter uma boa parte. Por isso que os irmãos da mata cantavam: minha alma estava em jogo. Eu gosto de ver no hino, irmão, letra. A letra é importante para nós. Minha alma estava em jogo e eu não entendia. Jesus queria minha alma, o diabo também minha alma queria. Estava sendo disputado entre 2 grandes poderes. Jesus queria me salvar.